sorte de vocês que tem várias semelhantes. Eu lerei todas, vocês saberem que eu estou respondendo a todas, mas muitas são parecidas. Bom, agora eu vou começar com a minha demonstração de velhice. Finalmente, me fez profundamente feliz. Finalmente, depois de 20 anos, e a gente fala sobre o assunto, mais ou menos 15 dessa pesquisa, saiu a pergunta que foi a primeira que eu me preparei para responder. Porque quando a primeira vez eu ouvi sobre o assunto, então, era o nosso professor de clínica médica que estava chegando da Alemanha, ele falou sobre o assunto, me veio automaticamente, peraí, eu não acredito nisso. Não é possível, nunca ouvi falar de um negócio desse. E na época, eu tinha um amigo que trabalhava no Instituto Médico Legal e fazia autópsias. Então eu fui lá com ele, para ele me deixar entrar, que eu queria ver aquele negócio. E aquele me chamou uma atenção enorme. E a primeira coisa que eu pensei, assim que eu falar, todo mundo vai pensar nisso. E nunca ninguém perguntou. Eu vou guardar essa pergunta de lembrança, que é a primeira vez que a pergunta saiu. Eu achei que o povo ia ficar curioso, nunca ficaram. Então eu vou ler a pergunta, eu estava dando risada, o que era isso. Finalmente saiu a pergunta que eu fiz. A primeira pergunta que eu fiz foi essa. Como um cadáver pode ter orgasmo se não tem nenhuma atividade sanguínea ou qualquer funcionamento dos órgãos? A primeira vez que eu vi isso, mas não pode ser, não tem jeito, como é que isso é possível? Do enforcamento, tudo bem, já até ouvia falar daquele pessoal que asfixiava para ter, mas do enforcamento também tem vários livros medievais que falam a respeito. Mas isso de cadáver, nunca tinha ouvido. E não acreditava que era possível. E aí, eu fui perguntar. E aí eu soube que eles usavam muito isso para assustar os estagiários que estavam chegando. E eu não comentam muito fora, mas quando pegava o estagiário, uma jovem, ainda mais mulher, pegavam e colocavam para tomar conta de um cadáver que acabava de chegar, e eles faziam que isso acontecesse. E ainda assustava a pessoa, meu Deus, está vivo! E sempre alguém gritava e fazia... O que acontece? Não é um cadáver que tenha bastante tempo, porque aí o rigor mortis acontece. Mas quando o cadáver é recente, quando o coração para, as extremidades se contraem e o sangue começa a se concentrar na parte central do corpo. Tá? Então, normalmente, quando você vai trabalhar o cadáver, você elimina o sangue pelas artérias principais. Então, junta. Antes do enrijecimento, se você estimular esta área, ela faz com que relaxe a musculatura. E o sangue que está concentrado nas vísceras enche os corpos cavernosos e tem ereção. Tá? E se você estimula o suficiente, as contrações rítmicas podem acontecer, porque ele começa a encher de sangue, vai enchendo, e aí você estimula, acontece a ejaculação. Tá? E a primeira coisa que me veio, e nunca ninguém perguntou, foi a primeira vez. Tá? Em 15 anos que saiu a pergunta, que foi a pergunta que eu fiz quando ouvi isso a primeira vez. Tá? Então, obrigado por dizer que não era tão estranho assim. Outra pessoa pensou nisso. Se sexo não é uma droga, por que ela vicia? Lembra da tensão residual? É o contrário do que você imagina. Não é o prazer do sexo que faz você buscá-lo, e sim o alívio da tensão sexual. Você está num nível de tensão muito alto. E hoje em dia, a gente usa o sexo para estimular todo tipo de coisa. Por exemplo, vai vender cimento, bota uma mulher nua. O que tem a ver mulher nua com cimento? Mas onde eu vi me chamar, vem cá ver isso. Então, tinha uma moça de biquíni vendendo cimento. E disse, mas usa para vender. Então, coloca para qualquer coisa. Luta de boxe. Vai fazendo uma luta de boxe. E a moça com biquíni, fio dental, entra passando o número dos rounds. Qual é a relação? Então você tem, por exemplo, você tem anúncios. O cara está anunciando pasta de dente, está anunciando um monte de coisa. E entra a moça com apelo sexual para vender aquilo.
Então, o estímulo está generalizado. Usa-se apelo sexual para todo tipo de coisa. Inclusive quando ela não cabe. Está vendendo certas coisas e bota um samba. Então, teve um congresso de venda de seguros e entrou uma escola de samba, no final, com várias mulheres seminuas. Todo mundo de terno e gravata e as mulheres de fio dental dançando. Então, a gente está tendo um apelo muito grande. Então, a tensão sexual muito grande faz com que, para aliviar-se, você se utilize do sexo. A droga é o contrário. Você usa para ter prazer. E o sexo parcial para aliviar a tensão. Tá? Então, quando você não consegue, começa o quê? Excesso de tensão nervosa. Se 92% do prazer está relacionado ao sexo, então os padres com voto de abstinência quase não têm prazer em sua vida. Nesse caso, não deveria haver entre eles juntos casos de depressão e suicídio? Olha só. Houve um equívoco com relação ao significado, tá? Não é que quem não usa o sexo não tem prazer. Eu disse que todo o prazer que nós sentimos na vida usa apenas 8% dessa área. Aqueles 8% preenchem o prazer. Então, se você não tiver relação sexual, você continua gostando de brigadeiro, você pode gostar de um bom bife, churrasco, você pode gostar de música, e você vai ter prazer com todas as suas coisas. Tá? Você não vai se utilizar do sexo. Isso significa que você não pode gostar de música? Vocês estão relacionando o sexo com outras coisas? Não. Eu estou dizendo só que o sexo usa uma área grande, tá, do sistema nervoso. Vamos pensar em termos, como é que isso chegou a essa situação? É um processo evolucionário, é um processo biológico. Se a gente analisar em termos de desenvolvimento racial, faz sentido. Uma égua grávida é um problema de mobilidade? Quem já criou gado? Alguém já viu uma égua prenha? Dá para você distinguir tanto da que não está? Ela perde mobilidade? Ela está em 4 patas e ela continua sendo capaz de se movimentar sem prejuízo nenhum, estando grávida. Assim como uma vaca. Assim como uma série de animais quadrúpedes. Mas vocês já notaram uma mulher, a da raça humana grávida? É uma aberração da natureza. Primeiro, que ela é bípede. Então a égua tem o centro de gravidade central distribuído em 4 membros. A mulher só tem 2, certo? Então aqui a gente está em pé. Quando ela fica grávida, o centro de gravidade dela se desloca. Então, para ela manter o equilíbrio, se ela não fizer uma mudança, o que ela faz? Ela vai cair para frente, certo? Com o peso da barriga. Então, para compensar, o que ela faz? Não é isso? Então, no final, ela anda assim. Não é? Quando ela faz isso, ela pressiona a veia cava inferior, pressiona os rins, pressiona o diafragma. Ela tem dificuldade respiratória. Lembra no final da gravidez? Já viram? A tia. Para dormir é um problema, né? Tem que ser de lado. E não é só isso. Começa a inchar as pernas. Incha as pernas. Ela tem dificuldade de mobilidade. Tem um monte de problema. Só que hoje a gente tem automóvel, meia Kendall, geladeira, máquina de lavar. Imagina isso há 10 mil anos atrás. Outro detalhe. A égua fica grávida num período, não é? No cio, não tem um período específico? E a mulher tem cio? Não, então ela fica grávida quando? Todo o tempo. Então imagine o homem das cavernas. Vamos botar aí, 50 mil anos atrás. Tá? Com 3 fêmeas grávidas, cada uma com 3 crias. Outra coisa, o cavalinho fica independente em quanto tempo? Em quanto tempo ele levanta e sai andando? Poucas horas. Em quanto tempo ele se alimenta? E o animal humano, quanto tempo ele leva dependente? Então vocês têm ideia do ônus que é a reprodução humana? O ônus significativo? Então, se não houvesse algum mecanismo compensador, significativo, você acha que a gente se reproduzia? Não. Então a natureza, para tornar viável essa espécie, ela criou um mecanismo de sobrevivência. Então nenhuma outra espécie experimenta o orgasmo feminino. Só a raça humana, sabia? Só os machos das outras espécies experimentam o orgasmo.
Somente as fêmeas humanas têm a experiência como nós temos. E em nenhuma outra espécie é tão intenso quanto na raça humana. Com que objetivo? Criar interdependência. Porque se a poligamia fosse a natureza do ser humano, a raça tinha desaparecido. Imagina um homem das cavernas, com 5 esposas grávidas, cada uma com 3 crias. Como é que ele ia sustentar esse povo? Caçando e coletando animais, sem garras, sem ferramentas, sem nada. Porque não tinha, lembram? Estamos falando da Idade da Pedra, Paleolítico. Então não tem. Como é que ele ia sustentar 5 fêmeas, cada uma com 3 crias? Não ia. Então essa estrutura biológica pressupõe o quê? Relações monogâmicas. Quanto mais tempo você permanece com um parceiro, mais intenso é a resposta sexual. Lembram? 100% de estimulação. Então, 100% de estimulação vem com o convívio emocional. Então, quanto mais tempo você permanecesse com um parceiro, mais ligações emocionais você teria com ele. Mais intensa a resposta sexual, o que fazia a tendência de poucos parceiros. O que permitiria que vários homens, cada um com a sua parceira e algumas crias, pudessem sobreviver. Quando é que surgiu então a poligamia? Então, quando a gente faz estudos arqueológicos, olha só, gente, ainda não estou falando de religião nem de moral. Então, não estou falando do que eu acho. Então, se alguém perguntar, existem dados estatísticos para apoiar o que estamos afirmando. Essa é a diferença de uma abordagem científica para uma abordagem puramente religiosa ou filosófica. Se é religioso, é revelação divina. Vem do que você acha, inspiração de Deus. Se você está fazendo uma abordagem científica, você só pode falar a respeito do quê? Eu acho, está banido. Então, alguns alunos, quando escrevem trabalho, eu pego aqui e digo, meu filho, de onde você tirou isso? Foi revelação divina? Quais as suas fontes? Baseado em que você afirma uma coisa dessa? O nome disso é metodologia científica. Então, muito bem. Em achados arqueológicos, quanto mais antigos os fósseis, menor o número de parceiros. Então, quando a gente pega a idade de Cro-Magnon, em havia convivência com o Neandertal, nos encontros familiares, nós encontramos o quê? Poucos parceiros, casais. Tá? Casais de um macho e uma fêmea. À medida que a gente vai avançando no tempo, quando a gente chega no período da agricultura, quando deixaram de ser coletores e passaram a ser agricultores, ou seja, permaneciam muito tempo numa região e começavam a acumular bens, quando sobrou tempo começaram a fazer besteira. Foi aí que começou a poligamia. Então, com o acúmulo de bens, você tinha a oportunidade de sustentar com folga maior número de pessoas. Foi aí que começou o maior número de parceiros. E a partir também está aí as trocas de parceiros. E à medida que a gente foi evoluindo em termos sociais, com a abundância, com o ócio, quanto maior os números de horários de ócio, maior o quê? Tempo para errar. Correto? Então, biologicamente, a nossa tendência natural não é a poligamia. A nossa tendência natural é a monogamia. Ela é mais proveitosa no ponto de vista biológico. Bom, então voltando aqui à pergunta. Então, a percentagem usada no cérebro não tem nada a ver com ser mais ou menos feliz, tá? Então, você sendo praticando sexo ou não, a música continua existindo na sua vida, os outros prazeres todos. Praticando a abstinência. Olha só, a abstinência é não fazer sexo com outro parceiro, é isso? Está falando ou não fazer sexo de maneira nenhuma? Porque celibato significa que você não tem relações sexuais com um parceiro, mas pode praticar outras formas de ato sexual. A abstinência seria a ausência total da prática sexual. Existem 2 formas de você fazer isso. Uma é a repressão sexual. O que é repressão sexual? Você tem estímulo sexual. Se você tem estímulo sexual, o que acontece? Tensão sexual. Então você tem estímulo sexual, você tem tensão sexual, mas não faz o quê? O ato sexual. Então a única maneira de você fazer isso é reprimindo a sua sexualidade. Normalmente se usa para fazer isso a dor física. Lembram? Ajoelhar no milho, silício, chicotear-se,
dor, ou vários tipos de repressão, né? Ameaças. Então era comum em internatos de crianças do sexo masculino, as crianças serem amarradas à noite para dormir. São práticas que a gente pode ler. Por quê? Para as crianças não se tocarem. Então eles amarravam, as crianças amarravam as mãos. Ele não praticava o ato sexual, mas era vontade própria? Não, era a repressão sexual. Então outros, em determinadas religiões, que pregavam o celibato, eles usavam a dor física. O que é o cilício? O cilício era um pano que tinha áspero, bem áspero, algumas vezes com metais, que amarrava no corpo e que você movimentando sangrava ou provocava intensa dor. Alguns amarravam em torno dos quadris para evitar estímulos de natureza sexual. Era muito comum evitar que as mulheres apertassem as pernas para estimularem-se sexualmente. Então faziam com as meninas, amarravam entre as coxas. E dessa maneira eles reprimiam a prática sexual, mas não o desejo. Isso provocava uma série de respostas psicológicas, porque não deixa de ser uma tortura. E a tortura e a opressão mental provoca respostas. E são os processos histéricos. A gente vê de Lundum, uma série de processos de bruxaria, histeria. Na Idade Média era comum ataques de loucura intensos que aconteciam em conventos, que eles achavam que eram ataques demoníacos. Então a repressão sexual é uma forma usada para produzir a abstinência. A outra forma é a sublimação. O que é a sublimação? Também é a ausência da prática sexual. O que muda é o motivo. Se você tem tensão sexual, mas não a realização sexual, você tem um excesso de pressão mental. Então você tem muitas substâncias tensionantes circulando no organismo, e o que propicia o colapso nervoso. Sublimação é a ausência de estímulo sexual. Se você não tem desejo sexual, por que você iria praticar o sexo? Se você não tem estímulos sexuais, você não tem desejo de praticar o sexo. O nome disso é sublimação. Isso pode acontecer? Pode. Você não vai trabalhar a resposta sexual, você vai trabalhar o estímulo sexual. Por exemplo, quando vocês veem uma estátua de Michelangelo, vocês ficam excitados sexualmente? Não. Qual é a diferença entre ver uma estátua de Michelangelo e ver uma revista Playboy? Tem diferença? Nos dois, você tem um quadro, certo? Não é real. Aquilo não é uma mulher real, é uma fotografia, tá? É uma reprodução fotográfica de uma pessoa. A estátua de Michelangelo também é uma reprodução tridimensional de uma pessoa. É até mais intensa do que a Playboy. Por que vendo a Playboy você se excita e vendo a estátua não? Qual a diferença? Os dois não são corpos nus? Por que um excita e o outro não? Me expliquem. Tem diferença? Tem? Qual? Que quando você compra a revista Playboy, você tem essa intenção. Você está condicionado a responder sexualmente a determinadas imagens. Outras não. Tá? Os índios andam nus e não têm a mesma resposta sexual que os brancos quando encontraram eles quando chegaram aqui. Por quê? É só o nu que estimula sexualmente ou o que você tem dentro da cabeça? Então, se você trabalhar o que você tem dentro da sua cabeça, você pode olhar a revista Playboy com os mesmos olhos que você vê uma estátua de Michelangelo, como uma figura masculina ou feminina, e isso não lhe despertar o menor estímulo sexual. É comum, quando você se apaixona por uma determinada pessoa, você deixa de ter respostas sexuais para outras pessoas. É claro, se você não entrar em outros aspectos, a gente não falou ainda, né? Do vício, etc. Então, normalmente, você deixa de responder sexualmente quando você está ligado a um determinado parceiro. Não é natural? Então, se você é solteiro e recebe determinado convite, você responde sexualmente. Se você é casado, não são todos, alguns, não respondem sexualmente aos convites. E tem convites. Eu me lembro de um orador espírita falando sobre uma mulher que perseguiu no hotel, até batendo na porta, e queria se reproduzir com ele. Ele diz assim, ela dizia que ela era um espírito de luz, ele também era, a gente ia ter um monte de menininhos luminosos.
ele não tinha nenhuma resposta. Por quê? É uma questão de como você vê as coisas. Os espíritos superiores, quando olham para nós e nos veem determinados atos que nós, no nosso ponto de vista, achamos vergonhosos, eles só enxergam o quê? Crianças, imaturas, infantis. Eles não veem o ato sexual com a visão que nós temos. O nome disso é sublimação. Tá? Então, por exemplo, deixa eu falar uma experiência, essa aqui é bem interessante, sobre estimulação sexual externa. Na época que eu estava na faculdade de medicina, era a época em que aconteceu o boom da AIDS. E naquela época ainda não se conhecia a forma que se conhece hoje. Ainda falavam como câncer gay. Não se sabia exatamente como é que era a transmissão. Se falava de um monte de coisa. Espirra o sangue, espirra a saliva, o cuspe. Havia um medo generalizado com relação à contaminação da AIDS. Então, o governo fez com que os estudantes fizessem palestras. Então, na disciplina de epidemiologia, você tinha que explicar como era a AIDS, falar sobre a prevenção sexual, falar sobre a necessidade de fazer o teste, principalmente em locais entre as prostitutas, termas, locais onde se praticava o sexo comercial. Apesar de isso ser ilegal, o governo achava que continuava, que havia ter um papel educacional nisso. Então, eles colocaram para as universidades fazer o serviço. Então, a gente ia em determinados locais fazer palestras. Então, eram comunidades carentes, centros comunitários. E aí, alguns foram visitar termas, prostíbulos. E coube para o nosso grupo uma produtora de vídeos pornográficos. Então, teoricamente, a prática da prostituição era ilegal. Mas os filmes acabavam saindo e pagavam impostos. Porque eles diziam que era fingimento, não era prática mesmo. Mas vamos falar sério. Não era prática sexual, com fins comerciais, mas por um artifício técnico eles escaparam. Então a gente foi numa produtora de vídeos pornográficos para falar sobre a necessidade do teste de AIDS. Nos Estados Unidos é uma lei. Qualquer um que trabalha com isso tem que ter uma carteirinha que tem que ser atualizada a cada período de tempo para você poder fazer. Aqui não tem, então você não sabe. Então, falando sobre o teste, que a gente faria gratuitamente, que eles poderiam nos fazer essas coisas. Chegamos lá. Primeira coisa interessante, todos tinham mais de 18 anos, na carteira de identidade falsa, mas na aparência não. Então, havia uma jovenzinha, eu não daria para ela mais do que 13 anos. Ela dizia que tinha 18. E ela tinha feito uma cena onde ela tinha relações sexuais explícitas com 3 homens ao mesmo tempo. É uma novela. Porque é o seguinte, eu falo claramente, não uso nenhum eufemismo nesse seminário. Tá? Então, ela tinha essa relação, aquilo era filmado, fazia-se um filme e era vendido. E as pessoas compram aquilo para excitar-se sexualmente, não é assim? Então, por que você compra, adquire um filme pornográfico? É para você dar um tchan na sua vida sexual. Né? Você vai usar para excitar-se ao seu parceiro. Não é esse o objetivo da pornografia? Muito bem. Nós fizemos a palestra, explicamos tudo, conversamos a respeito. E aí eu fui conversar com essa menina. Atenção, conversando com ela. Eu perguntei, vem cá. Como é que você consegue? Não dói? Não machuca? Depois a gente foi conversando lentamente. E aí ela perguntou assim, mas tem um truque que a gente usa. Aí ela me mostrou, tinha xilocaína. Xilocaína é um anestésico. Ela usava xilocaína nas suas cavidades, todas, e fazia prática sexual que era filmada. Então não estava sendo filmada uma jovem tendo prazer com 3 homens. Estava sendo filmada uma criança sendo torturada por 3 adultos. E vocês depois compram esse filme para se excitar. Para mim, isso é uma prática sadomasoquista. Você poderia comprar, por exemplo, vídeos de nazistas torturando judeus e ter o mesmo objetivo. Se a questão é um ser humano sendo torturado, é isso que acontece. Então, vocês crescem com esse tipo de informação. Então, quando você entra num site pornográfico de contos, você tem a lista lá. Sexo teen, é sexo com menores de idade. Fantasias de estupro. Fetiche, sadomasoquismo, e tem uma lista.
Então, quando a gente, em português, analisa literatura, qual a ideia principal do texto? Já fizeram isso? Muito bem. Qual é o mote principal dos contos pornográficos? Todos versam em torno da violência contra a mulher. Mulher gosta de apanhar. Mulher gosta de ser torturada. Mulher, quando diz não, quer dizer sim. Se você for violento com ela, ela vai gostar muito. Determinadas práticas sádicas e dolorosas são muito prazerosas. Ela diz não, mas no final ela vai gostar muito. Começa sofrendo horrivelmente e termina dando gargalhadas de felicidade. Todos os contos pornográficos giram a respeito do quê? Da humilhação, da diminuição, da submissão, da violação da mulher. E você começa a usar esses contos a partir dos 11, 12 anos de idade para excitar-se sexualmente e praticar a masturbação. Quando você chegar à idade de ter uma relação madura e adulta, na sua cabeça o que é que tem em termos de fantasia sexual? Você acha que as mulheres gostam daquelas coisas que você leu e procurará isso para satisfazer-se sexualmente. Esses contos são reais? Será que são reais? Pense em você no lugar da mulher. Será que você gostaria? Homem gosta de apanhar durante o sexo, ser submetido, ser violado, práticas vexatórias, ser chamado de animal. Se vocês gostarem, então pode ser que você ache uma mulher que goste. Mas como normalmente os homens não gostam, pensem, faça aos outros o que você gostaria que fizessem com você. Aí você vai saber se a mulher gosta ou não. É uma coisa que a gente sabe que é real, mas não aplica neste momento. Se você não gosta que façam com você, não faça com ninguém. Essa é a grande maravilha da reencarnação. Que pode ser que você tenha que passar por isso, em situações ainda mais intensas e negativas. Entenda o seguinte, nenhuma prostituta faz isso por gosto. Por quê? Porque o que elas relatam é a extrema violência que os homens utilizam na prática sexual. O que eles não têm coragem de fazer com as namoradas, eles fazem com as prostitutas, porque elas fazem por dinheiro. Será que é fantasia? Há um tempo atrás, no Rio de Janeiro, pegaram um grupo de rapazes que espancou uma empregada doméstica num ponto de ônibus. Sabe a desculpa que eles deram? A gente achou que era uma prostituta. Quer dizer, se fosse prostituta, poderia bater? Então pensem bem que o que vocês consomem como pornografia é um processo obsessivo para deturpar a oportunidade de relacionamentos sexuais saudáveis. Então todos aqueles contos que estão na internet são falsos. Então eu conversei com a jovem, depois de algum tempo. Ela tinha 14 anos. Fazia isso desde os 12. E sabe por que vocês pegam pessoas muito jovens para fazer vídeos pornográficos? Porque o vídeo tem uma coisa terrível com as mulheres. Eles aumentam, no vídeo, 10 quilos de peso. Então, algumas atrizes que parecem bem no vídeo, quando vocês veem de perto, são muito magrinhas. Porque o vídeo aumenta em peso. E ele tem uma coisa muito cruel. Quanto maior o close, maiores as imperfeições. Uma mulher de 20 anos tem celulite que aparece enorme no vídeo. Tem poros abertos que aparecem muito. Quando é que não aparece nenhuma imperfeição numa fotografia em close ou num vídeo? Pré-adolescentes. Não tem nenhuma celulite, nenhum poro aberto. E vídeo pornográfico requer closes muito próximos. Uma mulher de 30 anos apareceria horrível no vídeo. Então tem que ser muito jovens. Ou então não pode fazer close. Como não existe sexo explícito sem close, tem que se usar crianças. E olha como a gente deixa passar as coisas. Na Itália houve uma competição e havia uma atriz pornô concorrendo a uma vaga no Senado, se não me engano, como deputada. Então ela era a rainha pornô na Itália. Ela era rainha pornô e tinha 21 anos. Para ser rainha pornô, com quantos anos ela começou?
Ela já tinha participado de 128 filmes. Se ela fizesse um por mês, não dava tempo. Se ela tinha 21, com quantos anos ela começou? A propaganda dela foi essa, mas ninguém pensou sobre exploração infantil. Então, quando vocês pensarem a respeito da repressão sexual, pensem a respeito de como é a prática sexual de vocês. O que é que vocês usam para se excitarem? Se é com isso que vocês crescem, é fácil entender por que os casais se separam tanto. Por que a insatisfação sexual é tão presente? Por que as tias, as mães, as avós, as amigas são tão infelizes? Não são? Olhem em volta. Todas essas mulheres estão satisfeitas sexualmente? Essas da sua família? Então, elas mentem muito, os adultos mentem bastante, é uma pressão social. Mas se você prestar atenção realmente, você vai ver o que é real e o que não é real. Explique as zonas erógenas, por favor. Zonas erógenas são todas as áreas do corpo humano que produzem estímulos sexuais. Algumas pessoas consideram determinadas zonas erógenas e outras não. Então isso varia de pessoa para pessoa. A gente chama de zonas erógenas porque algumas pessoas se excitam sexualmente com um beijo no pescoço, outros não. Então, para algumas pessoas é uma zona erógena, para outras não. Então é qualquer área do corpo que sirva para estímulos sexuais. Um sintoma de excesso de tensão sexual é que, com o passar do tempo e o excesso de tensão, você vai perdendo as zonas erógenas. Tem pessoas que sentem prazer no estímulo genital, não sentem prazer com nenhuma outra parte do corpo. Por quê? O excesso de tensão é tal que o normal já não dá mais. Então ele começa a precisar de outros estímulos. Então o sexo parcial é como beber água do mar. Quanto mais você bebe, mais sede você tem. Por quanto tempo fica esse estímulo de 100%? Mais adiante a gente vai falar. Após a realização, esses estímulos podem se prolongar, essas sensações agradáveis, por até 48 horas. Não significa que você não possa ter nova relação. Você pode. Mas se não tiver, 48 horas você ainda vai sentir aquelas sensações agradáveis. O que fazer para não ficar em estado de tensão sexual permanente? O que fazer para ter 100% de prazer e atingir o circuito de 100% de estimulação e atingir o prazer? Bom, o que leva à tensão residual é o sexo parcial. Tá? É o sexo sem envolvimento afetivo. O normal é que você tenha envolvimento afetivo e que esse envolvimento afetivo leve aos estímulos sexuais. A não ser... Agora, você entra num site pornográfico, começa a ver os filmes, ler os contos, não quer se excitar sexualmente, como? Tudo ali tem um determinado apelo. Então, se você se estimula, vai ficar excitado sexualmente. Se ficar excitado sexualmente, só tem duas coisas. Ou você tem um ato parcial, ou usa repressão sexual, ajoelha no milho, chicote, silício, essas coisas todas. Tinha uma prática beneditina que dizia que você deveria usar banhos quase fervendo, alternando com banhos muito gelados. Né? Se você não morrer de pneumonia, você consegue superar o problema. É verdade que a ejaculação aumenta as chances de ter câncer de próstata? Masturbação e espinhas têm relação? Masturbação faz mal para os jovens? Primeiro, não há nenhum trabalho científico que associe o número de ejaculações com câncer de próstata. Porém, em termos espirituais, tá? A gente tem uma resposta. Então, quando no segundo modo, se der para a gente falar, a gente vai fazer uma referência aos aspectos espirituais. Mas em termos físicos, não é o número de ejaculações que relaciona ao câncer de próstata. Na verdade, tem uma outra explicação muito pior. Masturbação e espinhas têm relação? Não. As espinhas são um transtorno de pele causado por determinados hormônios. Então, quando você chega na puberdade, você produz determinados hormônios, eles aumentam a produção das glândulas sebáceas, muitas entopem e esse entupimento leva à inflamação. Não tem relação com a prática sexual, tem relação com as mudanças hormonais da puberdade. A masturbação faz mal para os jovens? Depende. Na infância,
a criança numa determinada idade, ela começa a manipular os órgãos sexuais. A gente chama isso de masturbação. Mas se a gente fosse analisar as motivações, não seria. Na verdade, é uma forma de maturação. A criança sente desconforto nos órgãos genitais, ela mexe. Quando ela mexe, diminui o desconforto. Isso funciona, ajuda a maturar aquela área cerebral específica que recebe estímulos sexuais. Ela não tem pensamentos sexuais na hora que está fazendo isso. É um estímulo natural. Mas o adulto que está sexualizado transporta para a criança as suas fantasias. E ele sexualiza uma coisa que não era sexual. Seria uma prática natural de maturação. E se não houvesse intervenção emocional dos adultos, ela iria parar de fazer naturalmente. E quando ela chegasse à puberdade e novamente surgissem os estímulos sexuais, ela buscaria a prática sexual. A masturbação aconteceria em determinadas circunstâncias de opressão, de estimulação sexual, e ela iria para a prática sexual adulta, como acontece nas comunidades indígenas. Mas como nós sexualizamos a criança desde muito cedo, na exposição precoce a determinados estímulos, como por exemplo a televisão, como por exemplo a pornografia, como por exemplo certos filmes, então você sexualiza a criança, ela começa a imitar os adultos. E ela imitando os adultos tem uma série de estimulações. E aí você começa os processos de perturbação e de alienação da personalidade. Tá? Aí deixa de ser um processo natural para ser um processo que vem da convivência social. E aí começam os prejuízos. Quando a prática da masturbação é a única via de satisfação sexual, você tem um transtorno da sexualidade. Então, o natural seria que no desenvolvimento da afetividade você tivesse os desejos sexuais e não o contrário. Então, no processo natural não teria nenhuma consequência, mas como prática de natureza de transtorno mental, sim, é o sexo parcial. Qual é a diferença de você usar um objeto de você usar uma pessoa? É que chama de masturbação quando você faz sozinho, mas quando você compra alguém na rua, que é uma coisa que você usa, você chama de outra coisa? Não é masturbação? Então, quando você usa uma pessoa como uma coisa que você usa para se satisfazer, para mim, isso é masturbação também. A masturbação também prejudica o organismo, sendo AVC, infarto, etc. Isso nós respondemos, é a mesma coisa. A masturbação prejudica ou não quem começou cedo, 19, 9 anos ou 12. Já tenho 15 anos de idade. Por que uma criança de 9 anos iria praticar constantemente a masturbação? Ela teria que estar excitada sexualmente. Como é que uma criança de 9 anos começa a se excitar sexualmente? Normalmente isso acontece? É o interesse social de uma criança de 9 anos? Não. Então, se ela está precisando masturbar-se para aliviar-se, é por quê? Porque ela está sendo o quê? Bombardeada com estímulos sexuais. 9 anos é a idade correta para isso? E de onde estão vindo esses estímulos? Ela tem que ter acesso a algum tipo de estimulação sexual para necessitar da masturbação, é ou não é? Senão, seria uma prática em que ela não faz pensando sobre isso. Então, se essa prática é constante, é porque ela está submetida a estímulos. De onde? Televisão, filmes, literatura, pornografia ou um adulto? Porque o abuso infantil existe, mesmo que não tenha contato direto. Vem com a erotização da criança, quando você fala a respeito. E muitos pais fazem isso sem querer. Pega uma menina de 8 anos, veste uma roupa bem apertada, bem curta, bem sensual e bota ela para dançar diante dos amigos. E eles têm pensamentos sexuais. E nós somos espíritos, apesar de eu estar um ponto de vista materialista, pensamentos são energia. Então, uma criança muito jovem, vestida de maneira sensual, de estimulação sexual, estimula os pensamentos de outras pessoas. Então, ela está envolvida em pensamentos de natureza sexual. Como a nossa vida tem relações que vão além das físicas, tem as psíquicas também, nós estamos vivenciando um processo de erotização. Então, a mãezinha que compra uma roupa igual de prostituta para vestir a sua filha de 8 anos, está erotizando-a também. Então, crianças devem usar roupas que não estimulem a sexualidade dos adultos. O problema é da criança.
Não, o problema é dos adultos. O problema é dos seus amigos que vão olhar a sua filha. E vão olhar de que maneira? É isso que você gostaria? Você gostaria que os outros homens olhassem para a sua mãe dessa maneira? Então pensem como é com as crianças. Então, que gracinha, as pessoas vendem isso na televisão. E a gente faz, botar um salto alto numa menina. É bonitinho, é engraçadinho, sim. Para algumas pessoas que não têm esses pensamentos, para outras não. Além de fazer mal à sua estrutura orgânica, você ainda tem o processo de erotização. Tá? Então, crianças devem vestir roupas confortáveis, que lhe permitam mover-se, brincar, sem correr o risco, e há um risco hoje em dia significativo, de serem erotizadas precocemente. A gente não pensa nisso na hora, mas isso existe. A masturbação é sexo parcial? Sim, dentro daquelas circunstâncias que nós falamos. Gente, usem o bom senso também um pouquinho. Na hora do sexo, somos nós mesmos ou uma pessoa diferente? Bom, eu não sei se a pessoa está referindo à obsessão, a um processo do tipo, a gente deixa para depois pegar isso de novo. Gostaria de saber por que as pessoas se preocupam tanto em começar a atividade sexual na adolescência. Por que essa pressa? O estímulo não é dos adolescentes, o estímulo é da sociedade. Não é não? As cobranças são cada vez mais cedo. Então, quando você torna a criança um mini adulto, é natural que ela copie todas as tradições do mundo adulto. Então, quanto mais você dificulta a criança em ser criança, mais ela vai copiar os comportamentos adultos. Ok? Temos obrigação de passar a vida ao lado de alguém? Por que há tanto preconceito com pessoas independentes? Não sei se eu entendi bem a pergunta, né? Você tem obrigação? Você tem obrigação de passar a vida ao lado de alguém? Eu não sei se eu entendi. É o quê? Casamento eterno, é isso? Você tem o direito de se casar ou não. É um direito que você tem. É a liberdade. Perguntaram a Jesus: Senhor, é lícito o divórcio? O que ele respondeu? Sim, pela dureza dos vossos corações. Se você não fosse tão ruim, você não precisava se divorciar. Então, como você é muito ruim, você se divorcia porque você não é capaz de superar as suas limitações e amar a outra pessoa. Mas a gente quer que ame a gente, né, não? Quer que ame com os nossos defeitos, com os nossos problemas. A gente exige violentamente o amor das outras pessoas. Mas dar não é conosco. É porque as pessoas egoístas não gostam de dar. Qual é a definição maior do egoísmo? Primeiro eu, depois os meus. Aos outros, nada. Então você quer que a pessoa te ame, quer que a pessoa aceite seus defeitos, quer que a pessoa aceite suas limitações, você quer que o outro seja tolerante, que o outro seja, que perdoe, que faça tudo de bom. E você? Todo mundo quer o príncipe encantado, mas merece. Ninguém me ama, ninguém me quer. Será que não é porque você é chata? Não é? Os outros são um problema. Nós não. Então nós não queremos oferecer. A gente quer receber. Muitos de nós somos parasitas emocionais. Nós parasitamos nossos pais, parasitamos nossos amigos, parasitamos nossos cônjuges, passamos a vida inteira como parasitas e quando vamos para o mundo espiritual, viramos obsessor. Mas está chegando o momento em que as coisas terão que mudar. Mundo de expiação e provas para mundo de regeneração. Será que você não vai ter que voltar para o mundo primitivo? Então, você não tem obrigação nenhuma de dar nada a ninguém. Você pode viver a sua vida como um parasita. E que você chama de independência. Pode ser, se é isso que a pessoa está falando. Ou, como por exemplo, você pode ser solteiro e dedicar a sua vida a servir os outros. Tem muitas pessoas que fazem isso. Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá. Tá? Nós temos Divaldo Franco, Chico Xavier. Nós temos inúmeras pessoas que dedicam a sua vida às outras pessoas. Tá? Muitos chamam essas pessoas de doentes mentais, sabiam? Então, alguns ramos da psicologia diz que são doentes.
Tá? Ou que isso é um mecanismo compensatório que quer ser superior aos outros. Sim, como ele é incapaz de um relacionamento, ele faz isso. Será? Ou essa é uma justificativa? Não confundam independência com parasitismo. Por favor. É que, da mesma maneira que eu não uso nem eufemismo para falar de sexualidade, eu também não uso para falar de outras práticas. Tá? O que é independência realmente? Independência é você ser capaz de sustentar-se sem depender de outra pessoa. Isso é bom para todo mundo. Todo mundo deveria ser independente. Por exemplo, casamento não é carreira. Você não pode colocar sua felicidade nas costas de outra pessoa. Os homens são muito mais saudáveis com relação ao casamento do que as mulheres. Normalmente, o que eles fazem? Eles crescem como pessoa, têm hobbies, têm profissão, têm desejos e querem se casar para trocar essas coisas. Não é assim? E a mulher? Não tem hobby, não tem pensamento próprio, não tem carreira, não tem nada, ela quer arrumar um homem. Isso é normal? Aí ela arruma um e não tem nada para oferecer. Não tem nada dentro da cabeça. Porque está muito ocupada adubando os cabelos. Então, com isso, ela é uma casca vazia. Mas as pessoas estão dizendo que aparência é tudo. Não sei, não. As cortesãs, quer dizer, as mulheres que eram muito amadas por muitos homens, mais conhecidas no mundo, não eram as mais belas. Eram as mais inteligentes. Não imaginam o apelo que uma mulher inteligente tem. Sabe por quê? Porque quando apaga a luz, muitas mulheres lindas são chatas de doer. Cansa. 3 dias já tinha tudo para dar. Porque um corpo é o quê? Um corpo. E ele acaba com o tempo. Mas inteligência é o quê? Fantasia. É humor. É diversidade. São possibilidades. Alegria, lazer, divertimento, oportunidades. É você ter uma pessoa nova a cada dia. Porque pessoas inteligentes crescem com o tempo. Elas acumulam mais valor. Porque é o que tem dentro que é mais importante. Porque o que tem fora acaba em todas as pessoas. E se você pegar atrizes realmente muito boas, elas podem fazer o papel de mulheres glamourosas e você nem nota que elas não têm uma aparência tão simétrica assim, é ou não é? Elas fazem o papel de mulheres sedutoras, porque a sedução está na postura, na forma com que você encara a si mesmo, na sua segurança pessoal, na forma com que você se movimenta. Isso dura muito mais do que o tamanho do peito. Até porque hoje tem silicone. Tá? Como diferenciar o amor da paixão do mero desejo carnal? Bom, essa seria a outra fase, a gente falar dos aspectos emocionais. O que seria essa relação afetiva? É o interesse que você tem em dar prazer. Amar é querer bem, querer a alegria e a satisfação do outro. Lembra como começou, quando eu comecei a falar? Como é que a pesquisa começou? O estudo de paraplégicos. Lembram? Pessoas com lesão. Então eu não completei o pensamento pelo seguinte. Eles pegaram esses pacientes e eles realmente mantinham relações sexuais. Mas não eram todos os pacientes paraplégicos que podiam fazer isso. Só alguns. O que esses alguns tinham em comum? As parceiras permaneceram com eles após o acidente. Não só permaneceram fisicamente, mas emocionalmente também. A relação afetiva permaneceu. E quando esses homens descobriram que eles eram incapazes sexualmente, ou seja, eu sou paraplégico, não sinto nada, não tenho mobilidade, não tenho sensação, então eu não sou capaz do ato sexual. Mas isso significa que eu não possa dar prazer? Então eles resolveram assim, bom, já que eu não posso ter prazer, eu vou me dedicar a dar prazer à minha parceira. Então, durante a relação sexual, eles queriam levá-las ao orgasmo. Então eles começavam a estimulá-las sexualmente. E aí, sem eles notarem, eles descobriram que os homens conseguiam ter uma ereção. Ele não notava porque não tinha sensibilidade, mas a mulher percebia. Ele tinha uma ereção. E ela começava a usar a ereção durante o ato sexual. E acontecia o seguinte, quando ela atingiu o orgasmo, ele atingiu o orgasmo também.
Ele não notava, mas ela notava. Mas ele tinha as respostas cerebrais do prazer sexual. Então ele afirmava que estava tendo prazer. A coisa era tão intensa que ele tinha a impressão que estava sentindo o orgasmo. Na cabeça. Como alguns que sentem coceira no membro que perdeu. Lembram? O cara perdeu a perna e sente uma coceira na perna. Então eles relatavam ter a experiência do orgasmo, mesmo sem a sensibilidade do músculo. Os cientistas foram estudar. E foi aí que eles descobriram que havia uma ligação entre os órgãos sexuais e o cérebro que ia fora da medula. Era o sistema simpático e parasimpático. Então havia uma ligação extramedular entre os órgãos sexuais e o cérebro. Então o que acontecia? Eles começavam a estimular-se emocionalmente. Essa emoção agia em outras áreas cerebrais e produzia as substâncias que causavam ereção por via simpática. Eles tinham ereção e tinham ejaculação também, que acontecia concomitante com o prazer sexual. Agora a pergunta importante: quanto tempo esses homens eram capazes de manter a ereção? O tempo necessário para que suas parceiras atingissem o orgasmo. Ou seja, você vai largar um homem desse? Sendo que apenas 30% das mulheres ocidentais já tiveram um orgasmo na vida. Normalmente as mulheres não sentem nada. Porque os homens sempre terminam antes. E assim que eu terminar as perguntas, se der tempo, eu vou explicar por quê. Então, a paixão é um fenômeno, a paixão, o processo emocional, é um fenômeno de natureza psicológica, diferente. Então, por exemplo, você ver a revista Playboy não é estímulo emocional, é um estímulo visual, que é um estímulo físico. O que seria um estímulo emocional? É um processo além das aparências, tá? Não é a aparência da pessoa, é algo que a pessoa desperta dentro de você. Se você se erotiza muito precocemente, se você tem múltiplos parceiros constantemente, você acaba perdendo a sensibilidade. Lembram? Com excesso de tensão sexual, você vai distinguir uma amiga de uma pessoa que você ama? Não. Todas as mulheres despertam impulso sexual. Então você não consegue distinguir amizade de outro tipo de relação. Tudo para você é físico. Mas se você fosse um homem normal, o que aconteceria? Apenas estímulos afetivos iriam despertar sua resposta sexual. Você teria uma amiga que você amaria profundamente, mas não teria desejo sexual. Nós tínhamos um casal de amigos que eles eram juntos perfeitos. Parecia que um começava ou terminava a frase. Eles combinavam, eram muito amigos, se amavam. E a gente sempre esperou que eles se casassem, mas isso não aconteceu. Ele arrumou uma namorada e casou-se. Ela arrumou um namorado e casou-se e foram profundamente infelizes. A mulher dele é uma megera horrorosa e o marido dela era um horror. Vai errar assim no inferno. E o primeiro problema que eles tiveram é o ciúme. Cada um dos cônjuges tinha ciúme da amizade deles, eles começaram a se separar, porque o ciúme era muito intenso. E um dia a gente se encontrou, porque eles passaram a deixar de participar do grupo, porque eram realmente horríveis. E um dia a gente perguntou, vem cá, por que em vez de casar com cicrana, você não casou? E disse, olha, você sabe que eu já conversei isso com ela? Nós nos amamos muito, mas eu não tenho desejo sexual por ela. Tenho para minha mulher, que eu sei que é horrorosa, todo mundo. Mas ela é minha amiga, eu a amo. E conversei com ela sobre isso, ela também não sente isso por mim. Nós somos como irmãos. São normais. Os que não são assim é que não são. Então isso é ser normal. Ser normal é ter amor fraterno, é ter amor filial, é ter amor paternal, é ter amor afetivo e ter também o amor marital. São relações diferentes na nossa hierarquia emocional. Então, pessoas normais têm múltiplas relações afetivas. Não é uma só. Inclusive, você pode amar pessoas que não são da sua família como irmão, como mãe, como pai, como filho, como amigo. Isto é ser normal. Não é normal confundir amizade com sexo. Em relação ao prazer sexual, sabendo que só desfrutaremos do mesmo em uma relação afetiva verdadeira, seria comum passarmos uma vida inteira sem conhecê-lo?
O que fazer para eliminar essa chance? O convívio com o sexo parcial, com o mesmo parceiro, pode se tornar, ao longo do tempo, um sexo total? Qual o sentido da palavra amor em relação... Bom, tem múltiplas perguntas, algumas já respondidas, mas vamos lá. Podemos passar a vida sem conhecê-lo? Sim, podemos. Tá? Porque a reencarnação tem por objetivo o nosso crescimento espiritual. Não é um playground para a gente se divertir. Tá? Nós viemos para crescermos como pessoas. Pessoas que abusam muito, normalmente, têm como vida a solidão, para aprender o valor que as pessoas podem ter em nossa vida. Então, estar uma vida de solidão pode ensinar algumas pessoas que as outras pessoas são importantes, que os sentimentos são necessários. Então, às vezes, a gente só dá valor a alguma coisa quando perde. Então, não ter pode ser uma lição muito boa para a gente aprender a valorizar o que tem. Que muitas pessoas usam o afeto das outras, abusam, exploram, são como os parasitas que nós falamos, sem dar nada em troca, e passam a vida assim, explorando a afetividade dos outros. Elas irão aprender o valor que isso tem quando não tiverem mais. Por que muitas mulheres não acreditam quando o homem se entrega ao amor, e quando ele está sendo carinhoso, ela acha que ele tem outra, quando ele só tem ela na cabeça? Bom, esse aí já é um caso de psicologia. O ideal é procurar-se um terapeuta. Muitas vezes a comunicação entre o casal não se faz como a gente imagina. A gente acha que está passando alguma coisa e não está realmente. Tá? A gente acha que o outro percebe. É muito comum muitas mulheres esperarem que os homens leiam os pensamentos. Porque quando ela cresceu com a Branca de Neve, Cinderela, com o príncipe encantado. Lembra o príncipe encantado? Ele, além da bela aparência e tudo mais, de ser rico, ele também lia pensamentos. Porque ele dava a ela tudo o que ela queria, sem que ela precisasse dizer. Então, o príncipe encantado existe? Não. Muitas mulheres reclamam que os homens são porquinhos chauvinistas, não é? É verdade. Muitos são. Mas tem uma outra coisa que é real também. Nenhum porco nasce de cabrita, não é? Se os homens são porquinhos, é porque foram criados por porquinhas. Então as mulheres machistas criam homens machistas também. E querem um marido que não seja. Questão de merecimento. Se você quer um marido mais sensível, que não seja chauvinista, comece criando seus filhos. Na próxima encarnação, talvez você tenha sorte. Então, as relações afetivas, elas são o que nós criamos. Então, os homens são criados com um determinado objetivo, as mulheres com outro. A comunicação, às vezes, é muito difícil. Além disso, a pornografia atrapalha bastante. A pornografia é produção da espiritualidade inferior. Com que objetivo? Impedir a realização sexual. Porque dentro da realização sexual não sobra nada para ninguém. Como é que você vai atender os parasitas? Não vai. Então interessa ao mundo espiritual superior uma relação estável, monogâmica, plenamente satisfatória sexualmente? Não. Então como é que eles combatem isso? Informações contraditórias. Informações falsas. Você consome isso e espera que isso seja normal. Quando você vai fazer, não é. E o afastamento é natural. Como ninguém fala a respeito do assunto, você não resolve o problema. Tá? A mulher finge que está sentindo, o homem finge que acredita e continua um grande fingimento. Tive um relacionamento de 3 anos. Da parte dela houve traição. Mas antes, promessas e um amor eterno. Hoje sinto dores que queimam o estômago. O que faço? Olha, sinceramente, hoje o tema era para jovens, né? Normalmente antes de um relacionamento sexual para adulto. Mas vamos responder. O sofrimento é possível se tornar um processo físico, chama-se psicossomática. Você transporta para o corpo um sofrimento de natureza emocional. Como é que a gente trata isso? Psicoterapia. Tá? A psicoterapia é indicada para tratar transtornos de origem psicossomática.
tá? Por que existe tanta resistência homofóbica? Tá? Pela nossa criação latino-americana. Então, nós temos uma formação que ela vem da filosofia judaico-cristã. Tá? Tanto na Bíblia, como nas formações religiosas, que são a base do nosso povo latino, existe a homofobia. Ela é incutida desde a infância. Então, essa resistência é natural, porque o background latino-americano é homofóbico. Ou seja, se o jovem for criado apenas pelo pai ou pela mãe, sendo do mesmo sexo que ele, a maior tendência a desenvolver a homossexualidade? Não. Não tem nada a ver com homossexualidade. Homossexualidade é um problema da personalidade ou do indivíduo. Se der tempo, a gente fala sobre o assunto. Botava a culpa na mãe. Aliás, botava a culpa na mãe de tudo, né? Tudo era culpa da mãe. É a coisa freudiana. Lembram? Só que vocês são espíritas, não são? Então, dentro do espiritismo, cada um tem a mãe que merece. Logo, o problema é de quem? Continua sendo seu, tá? Então, todo problema que você tem, qual é a origem? Dentro de você, tá? Você tem a contribuição ou não da família, mas vocês estão inseridos num contexto de todos viveram antes juntos, tá? Se você não merecesse, não estava aí. Porque olha só, a gente sofre tudo que merece? Não. Se Deus fosse só justo, você sofria tudo que merecia. Mas Deus, além de justo, é misericordioso e bom. Então você sempre sofre menos do que merece. Bom? Então qualquer tipo de vivência negativa que você tem como fundo o seu próprio comportamento. Tá? Então, mesmo em situações de estresse em que a família não colabora, você sempre tem a chance de desenvolver a sua própria consciência. O que é a libido? Libido é o desejo sexual. O espiritismo é a favor da união homossexual? O espiritismo não é nem a favor nem contra. Por exemplo, é muito comum, alguns espíritos. Eu bebo sim e bebo muito. O espiritismo não proíbe a bebida. É verdade. Também não proíbe o genocídio. Então, se você quiser matar os índios, pode. Também não proíbe o aborto. Você pode fazer isso. Não proíbe roubar. Você pode roubar se quiser. Não proíbe o assassinato, não proíbe nada. Então, você pode fazer tudo isso? Pode. De problema seu. O espiritismo só explica o seguinte: se você fizer todas essas coisas, você terá que lidar com todas as consequências dos seus atos. Por isso que o espiritismo é tão difícil. A gente está acostumado com alguém que manda você fazer isso ou manda fazer aquilo. Se não mandou, você não faz. Lidar com o espiritismo, que não manda você fazer nada, é muito complicado. Que o espiritismo cobra o quê? A sua maturidade, o seu crescimento, a sua consciência. E depois, não é culpa de Satanás os seus problemas. Tá? Não é Satanás. Não é nem o espírito obsessor. Quem é o responsável pelo seu sofrimento? Nós mesmos. Tá? Então, você pode fazer o que você quiser, contanto que você lide com todas as consequências. Gente, sinto muito, mas eu não consigo ler o que está escrito aqui. Eu leio umas palavras ou outra. Então, se você mandou uma pergunta e eu não li, é porque eu não entendi a letra. Algumas perguntas eu não li, mas são iguaizinhas. A masturbação faz mal à saúde, a masturbação faz mal à saúde, a masturbação faz mal à saúde. 10 dessas são iguais. Chegaram mais algumas perguntas. E nós estamos no primeiro módulo ainda. Viu como era pouco tempo? Nós começamos quase às 10 horas. Tá? São 12:30. Estamos no primeiro módulo. Tá? Vocês gostariam que eu continuasse? Mas não dá tempo. Então, na próxima oportunidade, a gente faz o segundo módulo. Eu queria encerrar o primeiro, depois eu vejo as perguntas, tá? E falar sobre a diferença da sexualidade masculina e feminina para explicar algumas coisinhas. Sinto muito, eu terei que correr um pouquinho.
tá? Aí eu liberarei as pessoas para almoçar, e quem quiser realmente responder dúvida, a gente responde depois de liberar as pessoas, tá? Que alguns têm que retornar a outra cidade. Além das diferenças anatômicas, então o homem tem o órgão sexual externo, a mulher tem o órgão sexual interno. Essa é uma diferença anatômica. Essa diferença anatômica é muito importante. O que é que o homem precisa fazer para conhecer seus órgãos genitais? Só abaixar a cabeça. Abaixou, já conhece. E a mulher? A mulher não. Além dessa diferença anatômica, existem as diferenças sociais, culturais. Enquanto o homem é estimulado a conhecer os órgãos genitais, a mulher é desestimulada a fazer isso. Então, se uma criança do sexo masculino manipular os órgãos sexuais, olha, é um homenzinho, ó, é macho. Se a menina fizer isso, o que acontece? Tira a mão daí! É ou não é? Não é o que acontece? Por quê? Porque meninas não podem fazer isso. Por quê? Por que essa distinção tão grande? Na verdade, isso vem da época medieval, ou primitiva, quando a mulher era um bem que você vendia. E vendia de acordo com o quê? Com a sua virgindade. Então eles evitam que a mulher manipule os órgãos sexuais para não perder seu valor monetário. E isso se perpetuou. Então o homem é estimulado, porque ele não perde nada, e a mulher não, que pode ser que ela perca alguma coisa. Então o homem conhece bastante. Mas além das diferenças físicas, anatômicas e culturais, durante a pesquisa, os cientistas descobriram que havia uma diferença neurológica entre a sexualidade masculina e a sexualidade feminina. Então, quando nós falamos dos 50% emocionais, então tanto o homem como a mulher têm necessidade de estímulos emocionais, são 50%. E também são 50% de estímulos tácteis, tanto para o homem quanto para a mulher. É a mesma necessidade. Só que quando eles estavam mapeando, então lá no circuito de papéis é 50 físico e 50 emocional. Para o homem e para a mulher. Só que quando eles foram para os órgãos sexuais, estudar os terminais nervosos, eles descobriram uma diferença. Quando analisaram os terminais masculinos, todos os nervos da região serviam para receber estímulos sexuais. Quando foram olhar as mulheres, descobriram que as mulheres só tinham a metade dos terminais para a recepção de estímulos físicos. Metade dos terminais estavam voltados para a reprodução. Lembra do trabalho de parto? Aquelas contrações uterinas? São nervos que mediam esse processo. E esses nervos saem dos nervos pudentes internos, que nos homens só inervam os órgãos sexuais. Nas mulheres se dividem em dois ramos. Uns inervam o órgão sexual, a vagina, e o resto a parede uterina, para produzir o trabalho de parto. Então a mulher tem a metade dos terminais nervosos para a recepção de estímulos sexuais. Que diferença isso faz? Para o prazer sexual? Nenhuma. Tanto o homem como a mulher precisam de 100% de estimulação. 50 físicos, 50 emocionais. Só que a mulher tem a metade dos terminais para produzir isso. Ó. Então, metade para a sensibilidade do sexo, metade para a reprodução. Bom, que diferença isso faz? Então, para atingir 100%, precisa das duas coisas. Então, imagine que a gente tem uma quantidade de água para encher 2 copos iguais, tá? Então, nós temos a mesma quantidade de água para encher 2 copos do mesmo tamanho. Se você encher esse copo, você atingiria o prazer sexual. Se encher esse copo, você atinge o prazer sexual, ok? Então, esse é o copo do homem, esse é o copo da mulher. É o mesmo copo, a mesma quantidade. E os dois vão encher com a mesma quantidade de água. Tudo bem até aí? Só que o homem tem um funil desse tamanho para encher. E a mulher tem um desse tamanho para encher. Os dois vão encher o copo? Vão ou não vão? Qual a diferença?
Um vai, os dois vão cair água. Não, vão cair certinho. Você enche aqui e passa pelo buraquinho. Qual a diferença? A velocidade, o tempo. O tempo para encher esse copo é o quê? Menor do que o tempo para encher esse. Como esse aqui tem um funil menor, vai demorar mais. Bom, mais para quê? Emocional é igual. Que diferença tem? Os estímulos físicos produzem o quê? O orgasmo. Não é estimulação física? Produz o orgasmo. Se o homem tem o dobro dos terminais da mulher, o que acontece normalmente? Com os estímulos físicos, um homem precisa de 10 minutos para atingir o orgasmo. A mulher precisaria de quanto? 20. O dobro. Então, com 10 minutos, o homem atingia o orgasmo e acabou. E a mulher? Não sente nada. Nem orgasmo. Daí, lembra da estatística? Apenas 30% das mulheres ocidentais já tiveram orgasmo. Já faz sentido? Faz. Normalmente, os homens terminam antes. E as mulheres não sentem nem o orgasmo. Vocês sabem que as mulheres fingem, não sabem? Sabe ou não sabe? Vocês sabem por quê? Por que as mulheres fingem o orgasmo? Não é para agradar o homem, como algumas pensam, é para ele acabar mais depressa. Né? Porque se ela não fingir qualquer coisa, ele fica tentando e ela não sente nada mesmo, então... aí acaba. Então a diferença neurológica é que diante dessa diferença, o homem termina antes. Então o cara diz, eu sou muito macho, tive 50 mulheres. Não, ele teve 50 ejaculações precoces. Não é a mesma coisa. Ele seria sim se ele pudesse levar 50 mulheres ao orgasmo. Mas ele consegue? Não, até porque 50 mulheres é muita coisa. Lembra da tensão? Então, normalmente, ele não será capaz. Então, o que o pessoal acha grande macheza, para as mulheres, não é. Estou mentindo, gente? Pensem bem. Eu estou falando bem claramente, nunca vocês ouviram tão claramente assim. Pergunta para a mãe de vocês. O problema é que elas não vão contar. Quem é a melhor pessoa para explicar a um homem o que uma mulher sente do que a mãe dele? O problema é que elas não tocam nesse assunto. Certo? Aí ele vai pegar literatura pornográfica para se instruir e vai encontrar o quê? Verdadeiras mentiras. E a mulher não diz como foi a primeira vez dela. Não fala a respeito quanto sofrimento envolveu. Não fala nada sobre isso. Aí os homens fazem com as mulheres o que não gostariam que os outros homens fizessem com a mãe deles. Mas se houvesse mais transparência, mais sinceridade, não poderia ser diferente? Se as mulheres não disserem, os homens não saberão. E se eles não souberem de alguma fonte fidedigna, as coisas continuarão como estão. Então, quando eu perguntei para os jovens, sexo era uma atividade agradável? Normalmente não. Para os homens até se divertem um pouco, mas as mulheres nem isso. Viram uma atividade puramente comercial. Muitas mulheres apreciam as carícias, apreciam as preliminares, o sexo não. Porque realmente, o antes é bem legal, mas depois... Por quê? Lembram que nós falamos do paraplégico? Os estímulos emocionais, eles agem nos órgãos sexuais também. Então, da mesma maneira que os estímulos físicos chegam ao cérebro, os estímulos emocionais chegam aos órgãos sexuais. O que acontece quando há 100% de estimulação do circuito de papéis? Além dos estímulos físicos, existirem também estímulos emocionais. O período de excitação aumenta em 3 vezes. Porque o estímulo emocional, ele funciona como um mecanismo frenador na excitação masculina. Ou seja, ele mantém uma ereção 3 vezes o tempo que ele era capaz anteriormente. O período de platô aumenta em 2 vezes. Vamos lá. Se a mulher tem a metade dos terminais, ela precisa do quê? Do dobro da estimulação masculina, não é verdade? Se o homem não tem envolvimento afetivo, ele depende apenas de estímulos físicos. O que acontece? Termina antes.
Se ele tem, além dos estímulos físicos, estímulos emocionais, esses estímulos fazem com que o período de platô seja 2 vezes maior. Se é 2 vezes maior, o que acontece? Compatibilidade entre a sexualidade masculina e feminina. Ele é capaz de levar a mulher ao orgasmo. O orgasmo tem maior intensidade e é mais prolongado, e o prazer sexual se prolonga por 48 horas. Essa é a resposta fisiológica aos estímulos emocionais. Então, vamos dentro dessa aqui para a gente encerrar. Infelizmente, não poderemos fazer abordagem espiritual. E é uma falha muito importante. Mas vocês viram, se eu interrompesse alguma coisa, perdi o sentido, não é verdade? Vocês conhecem o aspecto científico. Existe todo um aspecto espiritual nisso também. Então fica por conta dos orientadores da juventude pesquisar o assunto na literatura espírita. Só vou falar uma coisa no final sobre o aspecto espiritual. Mas aqui, diante disso que a gente viu, cientificamente, nós temos uma jovenzinha de 15 anos que vai ter sua primeira experiência sexual com um jovenzinho de 16. Estou sendo otimista, tá bom? Então, digamos que eles têm essa idade, vão ter sua primeira experiência. Essa jovem de 15 anos conhece o suficiente do seu corpo para estimular-se sexualmente? Vamos lá. Como eu falei das diferenças anatômicas, das diferenças neurológicas, existe também a diferença cultural social. Os homens são estimulados a explorarem-se fisicamente. Então, o homem, quando chega na idade da relação sexual, ele sabe como usa o órgão sexual dele? Sabe onde ele sente mais, onde sente menos? Sabe ou não sabe? Fala sério, sabe ou não sabe? Sabe. A mulher sabe? Não. Eu estava fazendo um curso sobre sexualidade, curso há um longo tempo. Eu pedi para o pessoal desenhar os órgãos sexuais femininos. Ninguém acertou. Nem homens, nem mulheres. Nenhum deles soube desenhar o órgão sexual feminino. Onde fica a cavidade, onde fica a uretra, não sabem. O órgão masculino todo mundo sabia. Agora o feminino não. Aí eu mandei pesquisar no Atlas. Alguns vieram, olha, meu pai não deixou. E eu falei, que história é essa? Ele disse, era uma pesquisa anatômica. Eu queria que desenhassem corretamente os órgãos sexuais femininos. Todos precisaram de pesquisar. Alguns não conseguiram. Tiveram que ter ajuda. Aí, então pergunta ao seu pai e sua mãe se ele sabe. Se não sabe, eu pego todo mundo para pesquisar no Atlas. Para desenhar órgão sexual feminino. Custou para todo mundo fazer corretamente. Então os homens sabem como funciona, as mulheres não. Como as mulheres são desencorajadas a se explorarem fisicamente, elas dão preferência a outro tipo de excitação. A excitação emocional. As mulheres se excitam sexualmente? Sim, mas muito pouco fisicamente. É verdade, os homens sabem disso, vocês sabem. Que se você, uma mulher, for direto ao assunto, o que acontece? Nada. Se você quiser alguma coisa, vai ter que conversar, né? Criar um clima, fazer um investimento. Senão, não rola. Por quê? Porque a resposta direta feminina não é comum. Ela é treinada, condicionada desde a infância a não responder fisicamente. Então, enquanto o homem tem os estímulos físicos, a mulher tem estímulos emocionais. E o contrário também acontece. Por exemplo, se uma menina de 13 anos chegar com um caderno cheio de poema de amor, florzinha, desenho, nome de garoto, o que acontece com ela? Nada. Que gracinha, que fofo, não é isso? Tem algum problema? Agora, se for um menino, o que acontece se for homem? Isso não é coisa de macho. Macho que é macho não faz isso. Macho que é macho não dança, não chora. Então, enquanto a menina é estimulada a estimulação emocional, o homem é castrado emocionalmente. Ele é treinado desde a infância a não manifestar-se de maneira emocional. Sabe? Com a única exceção daquele que for cantador, tocador de viola, né? Que aí, mas se não for, normalmente ele é desestimulado a manifestações emocionais. Então, olha a situação que nós criamos. Nós temos uma jovenzinha de 15
que vai ter sua primeira experiência sexual com o jovenzinho de 16. Ela não sabe nada sobre sua anatomia para explorar a estimulação física. Não só não sabe, como tem um medo horrível de qualquer tipo de estimulação nessa área. Esse jovenzinho de 16 é treinado, condicionado a responder fisicamente. Então ele se excita com o tamanho do peito, ele se excita com uma série de coisas visuais ou auditivas, não emocionais. Eu pergunto, para o homem se excitar não precisa de muita coisa, e para a mulher se excitar, o que precisa? Se ela não conhece estímulos físicos, a única maneira dela se excitar sexualmente seria o quê? Estimulação emocional. Esse jovenzinho de 16 anos tem o suficiente para estimular emocionalmente essa menina de 15? Sim ou não? Falando sinceramente. Não. Então qual é o resultado dessa primeira relação? O que é excitação feminina? No início eu falei, né? Excitação masculina é ereção. O que é excitação feminina? Lubrificação. A lubrificação feminina reduz o atrito. Sem atrito não há dor. Então, numa primeira experiência, se ela não tiver estimulação adequada, ela não terá lubrificação adequada. Sem lubrificação adequada, a sua primeira experiência será semelhante a ralar o joelho no cimento. Não precisa acreditar em mim. Pegue a mucosa da boca é muito semelhante à mucosa vaginal. Pega uma colher e raspa com a mesma intensidade do ato sexual e me diga se dói ou não. A mucosa vaginal é ainda mais sensível do que a mucosa da boca. Então atrite fortemente como seria o ato sexual sem lubrificação. E aí vocês dirão se eu estou dizendo a verdade ou não. Estou mentindo, gente? Vocês que já tiveram a experiência. Estou mentindo? Adoro quando eu faço essa pergunta, adoro. Olhar a expressão do pessoal daqui é muito legal. Estou mentindo? Com a estimulação adequada, por incrível que pareça, o muco aquoso produzido pelas células caliciformes da vagina feminina é objeto de estudo da indústria automobilística. Sabe por quê? Porque tem um lubrificante natural que reduz 85% do atrito feito à base de água e polissacarídeos. Ou seja, se quiséssemos produzir um lubrificante desse tipo para os automóveis, o lucro seria estupendo, sem o uso de petróleo, só com açúcar, proteína e água. E você reduz 85% do atrito. Com lubrificação adequada, o ato sexual será doloroso? Não. Mas ela tem essa condição? Aí, nesse caso, para encerrar, eu vou usar o quadro aqui. É só puxar para... Sobe aqui para mim, né? Onde é que tem o giz? Então, vamos fazer... Dá para apagar a luz aqui embaixo, só um pouquinho? Eu não vou mais usar o projetor, porque não dá tempo, se eu for passar cada coisa. Então, vamos fazer aqui um desenho da anatomia feminina, tá? Você tem aqui uma mucosa basal e tem eu estou fazendo aqui 3 camadas, mas normalmente são 16 camadas celulares que formam a mucosa feminina. Então aqui tem 1, 2, 3, bota 16, tá? Então 16 camadas celulares de células estratificadas. Aqui no meio você tem as células caliciformes. As células caliciformes produzem o muco aquoso, que é a lubrificação que acontece na excitação feminina, tá? Então aqui está a vagina feminina, o útero que sobe, de lá o ovário. Estou enxergando aqui? Bom,
Então, se eu botar e aumentar, eu verei isso aqui, tá bom? Ao redor disso aqui, eu tenho 7 camadas musculares. Uma circular, uma transversal, outra circular, outra transversal e são 7 camadas. Então, 16 camadas celulares e 7 camadas musculares. Além do muco aquoso. Tá? Essa é a anatomia feminina. O muco aquoso é liberado aqui, preenche essa cavidade em grande quantidade. Ele é formado principalmente de polissacarídeos e água. Então, ele é extremamente suave, não provoca nenhum tipo de reação alérgica, neutraliza 85% do atrito e ainda é capaz de nutrir os espermatozoides. Elimina o atrito. Tudo bem aqui? Então, na presença de excitação, você liberaria isso e o ato sexual seria indolor. Mas a mulher depende dos estímulos emocionais para isso, não é verdade? Se ela estiver nervosa, o que vai acontecer? O que acontece quando você está muito nervosa? Quando você está com medo? Quando você está tensa? Então a principal resposta é o quê? Contração muscular, não é isso? O que acontece se a mulher contrair-se muscularmente nessa circunstância? Ela tem aqui 7 camadas musculares. E essa musculatura não só é uma das mais fortes do corpo humano, como também das mais elásticas. Lembra que por aí vai passar a cabeça de uma criança no trabalho de parto. Então ela começa bem pequenininha e vai se dilatar e passar a cabeça de uma criança. E esse útero vai forçar a criança a sair. Outra coisa, se você enfiar o braço no canal de parto durante as contrações, você pode quebrar ele em 2 lugares, pela força das contrações. Então é uma musculatura bem forte. Então se você ficar nervosa, tensa, angustiada, o que você vai fazer? Contração muscular. Se você contrair aqui, você vai apertar o quê? Essas 16 camadas celulares. Quando você apertar, as células caliciformes não estão aqui? O que acontece se eu prensar isso? O que é que eu não libero aqui? Não tenho muco aquoso. Se eu não tenho muco aquoso, eu não tenho lubrificação. Sem lubrificação, o ato sexual se torna desagradável. Se você fizer constantemente, você pode espessar essa camada aqui e diminuir a sua sensibilidade. Então você pode até deixar de sentir dor, mas sempre será desconfortável. Agradável não vai ser nunca. Para ser agradável, ela tem que relaxar o suficiente para liberar o muco aquoso. Então a excitação total feminina, que daria a lubrificação adequada, e algumas mulheres acham tão estranho que acontece, parece que teve uma ejaculação, né? Não é, liberou. Como ela não está acostumada a liberar essa lubrificação, ela acha estranho quando isso acontece, porque é raro. Então você tem 15 anos, vai ter sua experiência 16. Vai ser aonde? No banco traseiro do carro. Pode aparecer a polícia. Pode aparecer alguém. Se você tem esse risco, você vai relaxar? Vai ficar tranquila, calma e satisfeita. Isso afeta os homens? Afeta as mulheres? Então, qual é normalmente o resultado de um ato sexual precipitado no banco traseiro de um carro para as mulheres? Apenas a satisfação masculina. Normalmente ela não sente nada. Estou mentindo, gente? Estou inventando? Estou forçando uma barra? Atrás de uma pilastra no clube. Qualquer um pode ver. Qualquer um pode passar. Para o homem não tem nada demais. E para a mulher? Posição inadequada, local inadequado, tempo inadequado, circunstâncias inadequadas. Normalmente o que a mulher sente no ato sexual? Nada. Antes até ela sente, nas carícias. Mas quando chega na hora H, não sente mais nada.
Sendo que o especial não é justamente o final? Nos romances, no crepúsculo, né? E você não sente nada. Qual é a vantagem? E ainda é humilhada depois quando ele te troca por outra pessoa. Em troca de que exatamente? Qual é a vantagem que você levou? Isso é falar seriamente. A gente não está falando sobre moral, gente. Até agora não falei de religião, hein? Esses aqui são resultados práticos. E a mulher adulta continua com problema. Sim. Aí ela teve essa primeira experiência. Aí ela botou a culpa no cara. É o cara que era ruim. Então ela vai ter a segunda experiência dessa. Vou escolher melhor dessa vez. Aí dessa vez ela escolhe um cara de 36. Cara mais velho, mais vivido. Agora vai dar certo. Olha, criança demais, não sabia o que estava fazendo, tudo bem. Depois dessa primeira experiência, essa jovenzinha de 15 já conhece magicamente seu corpo para explorar os 50% físicos? Muitas mulheres casadas não conhecem. Por quê? Porque a nossa cultura não favorece esse tipo de exploração feminina. Então, mulheres casadas não conhecem. Então, essa menininha de 15 também não vai conhecer. Então, ela continua dependendo de estímulos emocionais para se excitar sexualmente. Esse homem de 36 tem o suficiente para oferecer a essa jovem de 15 os estímulos emocionais necessários para a sua excitação sexual? Fala sério. Verdade. Sim ou não? Tem ou não tem? O que vocês acham? Fale o que vocês sentem. Tem ou não tem? O incrível é que muitas mulheres acham que tem. Mas vamos lá, o que um cara de 36 está fazendo com a menina de 15? Está procurando identidade emocional. Está procurando uma compreensão profunda do ponto de vista intelectual. Está procurando a alma gêmea dele, o amor verdadeiro, é isso? O que um cara de 36 está fazendo com a menina de 15? Ele quer um corpo duro e firme. Estou mentindo? Então é isso que ele quer. O que a chance que ela teria com o menino de 16 não vai ter com o cara de 36. Se com 16 ela disser para, o cara para. Né? Porque ele tem momedão, então ele para. O que ela achar desconfortável, ele interrompe. Os dois têm a mesma faixa etária. O nível de segurança é parecido. Então com ele ela tem uma ascendência que um cara de 36 ela não tem. Se ela não gostar, o que ela vai ouvir? O problema é seu. Ninguém nunca reclamou antes. Não é? E qual é o resultado dessa nova experiência? Frustração, se não for igualmente doloroso. Além de ser humilhante, né? Porque ela já não vai poder botar a culpa no outro. A culpa ela vai botar em si. Será que eu sou frígida? E se ela falar qualquer coisa, o cara vai dizer que sim, é você. E o pior, se ela tem outras experiências, e quanto maior o número de experiências frustrantes, mais difícil fica a próxima. Porque além da dificuldade da situação, vem o medo. E se? Então ajuda a atenção, as circunstâncias, o e se. Depois de múltiplos parceiros, ela encontra alguém que tem identidade emocional, quem ela se apaixona, que tem uma identidade afetiva, que dá tudo certinho, faz todas as fases necessárias e chega naquele momento em que ela teria uma experiência sexual agradável e satisfatória. Ou deveria. Mas aí na hora que ela deveria realmente relaxar e aproveitar o que ela está vivendo, será que eu sou frígida? Será que vai rolar? Será que eu tenho um problema? Será que não sei o quê? Aí o que acontece? Ela já está com um problema de frigidez de natureza psicológica. E como normalmente não se conversa sobre isso, não se ventila o assunto, ou as terapias são muito difíceis, e muitas pessoas nem admitem que vivenciam esse tipo de coisa, ela tem uma vida totalmente insatisfatória. E não, ela se vinga do cara também, fazendo a vida dele um inferno. Por quê? Porque só ele se diverte. Cria ressentimento. Ele pelo menos tem orgasmo, ela nem isso. Então, deu para entender porque a sexualidade é um problema? Poderia ser uma grande alegria. Poderia ser um instrumento de aproximação.
mas ela acaba sendo uma arma de dominação em algumas circunstâncias ou de intenso sofrimento. A gente não falou dos aspectos espirituais, são 13h. O nosso tempo encerrou. Então a gente fica devendo na próxima oportunidade a gente fazer o segundo módulo, sexualidade e espiritualidade, né? Falando sobre o ponto de vista espírita, no mundo espiritual, da sexualidade. Mas muito do que a gente já disse já ajuda a gente fazer uma compreensão maior de por que as coisas são como são. E da necessidade da gente revisar os conceitos que as pessoas nos vendem. Então, tudo que nós falamos provém de dados estatísticos, de experiências comprovadas em laboratório, não fizemos julgamento de moral, são coisas observáveis, lógicas, pensem a respeito, façam uma reavaliação do próprio comportamento e vejam quanto do próprio comportamento vocês estão colocando em cima de fantasias que vendem a você como verdade, e não são. E vamos pensar também nas consequências dos nossos atos. Deem uma olhada nos seus pais, nos seus tios, nos casais ao seu redor, e tirem uma linha da felicidade que eles usufruem. Vocês querem mesmo isso para vocês? Querem? Vocês querem um casamento igual dos seus pais? Dos amigos dos seus pais? Dos seus tios? Isso pode ser diferente para vocês? Pode. Um pouquinho mais de sinceridade, um pouquinho mais de transparência. Vocês podem cercar os adultos espíritas, pelo menos, e dar uma pressão para eles falarem a verdade a respeito das suas próprias experiências, para vocês aprenderem realmente o que é que funciona e o que é que não funciona. Pensar é essencial. E diante disso tem literatura importante. Forças Sexuais da Alma, Dr. Jorge Andréa. Nós temos Sexo e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia do Divaldo. Nós temos Sexo e Destino, de André Luiz. Então são literaturas que fornecem material importante do ponto de vista espiritual, que era importante ser lido. Mas depois disso aqui, muitas coisas vendidas pela imprensa não podem mais. Eu lembrei de uma coisa muito importante, eu vou falar bem rapidamente, tá? Porque o que acontece? Vocês não vão ter a chance de ouvir isso em outro lugar. Vocês me dão mais 10 minutinhos? Aguentam um pouquinho? Eu vou falar sobre sexo anal. O que vai responder muitas outras perguntas, né? Sexo anal é normal? É um sexo biologicamente viável? Todo mundo devia experimentar? É natural para todo mundo? É bastante prazeroso se você fizer direito? Vocês vão ver isso escrito em todas as revistas. Eu fui numa banca, peguei todas as revistas. Todas diziam a mesma coisa. Prática normal, bastante satisfatória, todo mundo devia experimentar, tem uma forma correta de fazer, tudo isso. Todos os sites pornográficos têm contos pornográficos de que essa é uma experiência extraordinária, que as mulheres gostam muito, têm medo de fazer, mas se fizer vão adorar, e que os homens vão achar o máximo. Tudo isso está escrito. Se vocês forem agora para uma banca de jornal e comprarem, vão encontrar isso, tá bom? Eu, como disse para vocês, trabalhei durante um tempo numa enfermaria de pacientes terminais do vírus da AIDS. Tá? Era o Hospital Gafreguinli, aquele onde morreu o Cazuza. E a enfermaria era a 10ª enfermaria do Gafreguinli, que foi justamente aquela patrocinada por ele. Na época, naquela enfermaria haviam 20 pacientes. Todos eram homossexuais. E quando a gente termina a clínica médica, a gente tem que fazer uma monografia para a conclusão do curso. E como todos os pacientes tinham AIDS, nós escolhemos a AIDS para escrever. Quais as doenças oportunistas que acontecem com o vírus da AIDS? Naquela época não havia o coquetel, o número de doenças oportunistas era muito maior do que era hoje. Então nós pegamos todos os prontuários dos 20 pacientes e pegamos também 100 prontuários de pacientes anteriores. E fizemos a listagem estatísticas das doenças. Em primeiro lugar estava endocardite bacteriana.
todos os 120 pacientes que nós escolhemos eram portadores de endocardite bacteriana. Era a colonização das válvulas cardíacas por bactérias. Então nós colocamos, primeiro da lista, endocardite bacteriana. Segundo lugar, aí tinha pneumociste carine, tinha tuberculose, tinha um monte, aí a gente ficou colocando. Quando a gente foi apresentar para o professor, ele pegou assim, peraí, tá errado. Aí ele riscou de bacteriana. Eu fiquei, mas por quê? Todos, aí eu falei, eu fui lá, todos tinham. Aí eu fui no outra enfermaria. Todos eles tinham endocardite bacteriana. Poxa, todo aidético tem endocardite bacteriana. É uma doença que vem com a AIDS. Aí eu voltei lá. Bom, todo paciente imunodeprimido produz inicialmente endocardite bacteriana. Ele disse, não. Eu disse, mas todos os nossos pacientes têm. Ele disse, mandou ir noutra enfermaria com pacientes terminais, com câncer e outras doenças degenerativas. Nenhum deles tinha endocardite bacteriana. Todos estavam imunodeprimidos. Eu fui na área imunológica. Nenhum paciente imunodeprimido tinha endocardite bacteriana. Bom, endocardite bacteriana não é uma complicação daqueles imunodeprimidos. Então é o quê? Aí esse professor me explicou os fatos da vida, não de maneira tão agradável como vou fazer para vocês, né? Então ele me explicou que isto não era decorrente da AIDS, era decorrente do sexo anal. Como assim? Eu não entendi, ele teve que me explicar e não foi muito agradável. Essa aqui é a vagina feminina, o útero, o ovário. Aqui é o aparelho digestório. Boca, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e esfíncter. Tá? A única coisa que eles têm em comum é serem cavidades, tá bom? Então essa cavidade aqui faz parte da função sexual. É um órgão sexual. Ele foi criado para quê? Para o ato sexual. Ele foi projetado para isso. E esse aqui faz parte do aparelho digestivo ou digestório. Ele foi projetado com o objetivo de absorção de alimentos. Ele não foi projetado como objeto sexual. Então, quando eu fiz aqui o aumento, o que é que vocês encontraram? 16 camadas celulares, 7 camadas musculares, células caliciformes que produzem muco aquoso. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Microscópio, vamos aumentar. Vocês que estão na escola estudando o aparelho, o corpo humano, quantas camadas celulares eu tenho no tubo digestivo? Uma. Células colunares, assim. Uma camada com células ciliares no topo, tecido conjuntivo embaixo, tá? E aqui o plexo esplênico, que são aquelas veias que carregam tudo para a veia cava e distribuem para o coração, tá? Eu tenho células caliciformes também, que produzem muco, mas não produzem muco aquoso, produzem muco seroso, com S. O muco seroso tem por função proteger o tubo digestivo dos ácidos estomacais. Quando você faz autópsia, você tem que usar todo um aparato para que você não tenha queimaduras graves com os ácidos estomacais. Se você enfiar seu braço sem proteção no estômago de um cadáver recente, você vai perdê-lo. As queimaduras serão muito intensas. Porque, lembram que o que acontece com um bife mastigado no estômago? Vira líquido. É ácido. E bife é carne. É um pedaço de bife do seu braço, naquele ácido vai virar líquido. Então os ácidos estomacais são altamente corrosivos. Por que não corrói seu estômago? Porque você tem, quando você faz endoscopia, uma camada brilhante que protege o estômago dos ácidos. É o muco seroso. O muco seroso, além de proteger dos ácidos, ele aumenta o atrito. Porque se o alimento passar muito depressa, o que acontece? Diarreia e você morre. Então o alimento tem que passar devagar para que você possa absorver os nutrientes, né? Você absorve os açúcares, as proteínas, as substâncias, as vitaminas. Então o muco seroso aumenta o atrito.
enquanto o muco aquoso diminui o atrito. 16 camadas celulares, uma camada celular. Aqui em volta eu tenho só uma camada muscular, que dá a volta, que é a que faz os movimentos peristálticos. Só uma, precisa de mais? Não. É uma camada que empurra o bolo alimentar ao longo do tubo digestivo. E no final você tem um esfíncter, que é um nervo, que serve o quê? Para reter as fezes. Só isso. Não tem outra função. Ele relaxa, você libera. Então, quando você compara os dois, tem comparação possível? Não. Então, quando você atrita aqui, não tem nenhum problema. Quando atrita aqui, o que acontece? O que acontece no ato sexual? Atrito. Intenso. Quando você atrita, se você for fazer uma cirurgia e correr o risco de abrir o intestino, qual a preparação pré-operatória? Vocês não são tudo criancinha, né? Tem uma noção. Você não pode entrar na internet. Você vai tomar um comprimido laxante para eliminar o máximo de fezes. Você vai tomar antibióticos para matar as bactérias. Você vai fazer uma lavagem intestinal até a água sair limpa. E a última lavagem é com antibióticos. Porque se cortar e essas bactérias entrarem com o meio interno, você vai morrer de septicemia. Então eles vão limpar tudo. Durante o sexo anal, você faz lavagem intestinal antes? Não. Então é um ambiente altamente contaminado. Quando você fizer atrito, só tem uma camada celular. Você vai romper e vai sangrar. Com a ruptura e o sangramento, o que você vai jogar aqui? As bactérias presentes nessa luz, que são Escherichia coli, se você tiver sorte. E outras mais patogênicas, se você não tiver. Em volta daqui, nós temos linfonodos. São aqueles famosos da AIDS, né? Esses linfonodos, quando vêm essas bactérias, aumentam de tamanho. Aí você começa a ter uma granulação. Daí a incidência maior daqueles que têm hemorroidas, crescimento e dilatação de muitas veias na região e dificuldades gerais nessa musculatura. Essa ruptura constante faz com que essas bactérias superem a ação dos linfonodos e caiam na corrente sanguínea. O que tem que encher logo atrás do intestino? O intestino absorve os nutrientes, certo? E depois você tem que espalhar ele para o corpo. Então o plexo esplênico cai aonde? Veia cava. E a veia cava vai para onde? Direto para o coração. Então essas bactérias das fezes caem no coração e colonizam as válvulas cardíacas, provocando endocardite bacteriana. Então não é a AIDS que provoca endocardite bacteriana, é a prática do sexo anal. Isso só acontece com homossexuais? Não. Com heterossexuais também, que pratiquem o sexo anal, a probabilidade de endocardite bacteriana se torna proporcionalmente aumentada de acordo com o nível de prática. Com os homossexuais a incidência é maior porque é a única prática sexual, tá? Então a incidência é bem maior. Por isso todos os pacientes homossexuais tenham endocardite bacteriana. Com a AIDS, a endocardite evoluía para pericardite e nós tínhamos que fazer punção pericárdia, tirar o líquido inflamatório do coração. Senão eles morreriam por asfixia, por contrição cardíaca. Além disso, é muito comum a insuficiência cardíaca entre homossexuais mais idosos, que a incidência chega a 68%, diferente da população normal, que é de 8%. Além disso, essa lesão constante provoca alteração da morfologia dessas células, provocando displasia. Displasia rima com neoplasia. A incidência de câncer retal na população é de 3 a 4%. Entre os homossexuais chega a 32%. Então há uma relação direta com a prática do sexo anal e com a incidência de câncer retal. Além disso, a mulher não tem terminais nervosos de sensibilidade nesta área. Então ela não sente absolutamente nada com a prática do sexo anal, a não ser o sofrimento físico, a dor, a não ser que ela compre anestésicos, que são medicações inibitórias da sensibilidade para a prática do sexo anal, e compre lubrificantes artificiais para neutralizar o muco seroso e permitir que esse acesso faça com mínimas lesões. Então, sem lubrificantes artificiais, sem anestésicos para limitar a dor, é uma prática dolorosa, humilhante, violadora. Sendo que ela tem um órgão próprio para isso. Por que um homem teria que submetê-la a esse tipo de atividade se não fosse por sadismo? É o prazer em infligir dor.
Porque ele aprendeu nos contos pornográficos que se você tratar ela com a brutalidade necessária, você conseguirá que ela tenha prazer. No homossexual, existe até pelo menos uma desculpa. Aqui, encostado, nós temos a próstata. Tanto que o exame de próstata é retal. A próstata se encosta aqui, mas vamos fazer um aumento aqui. Então nós temos aqui o pênis. E aqui atrás nós temos a próstata, tá? Vou aumentar a próstata, ela não tem esse tamanho, ela está aumentada. A próstata, a parte da frente, que dá para os corpos cavernosos, ela tem uma camada córnea. O que é córnea? Espessa, de tecido cartilaginoso. Com que objetivo? No ato sexual não há impacto? Então, se há impacto, para proteger a próstata, que produz o líquido seminal, que vai nutrir os espermatozoides e permitir a sua reprodução, essa camada córnea protege do impacto frontal. Então, não há nenhum problema para a próstata o ato sexual. Mas se você impactar por trás, então o ato sexual homossexual tem que ser necessariamente violento. Você tem que bater com força para atingir a próstata. Então é o sexo anal e ele tem que ser violento. Então, a não ser que vocês conversassem pessoalmente com alguém, ninguém ia contar. Então, você vai bater com força. Se você bater com força suficiente e traumatizar a próstata, ela sangra, porque essa parte de trás não tem camada córnea. Não se esperava na natureza nenhum impacto posterior. Está protegido pela espinha e pelo intestino. Você bate com força, traumatiza a próstata, ela sangra. Quando ela sangra, produz células inflamatórias. Ela incha. Se ela inchar e você bater com força suficiente, você vai atingir esse feixe nervoso aqui, que dá origem, que está ligado aos corpos cavernosos. Você pode provocar uma ereção. Se você continuar batendo com força suficiente e inchá-la o suficiente, ela pode sensibilizar os corpos cavernosos e você pode até ter, lá pela quarta ou quinta experiência, uma ejaculação. Mas você só vai conseguir essa ejaculação se após essas múltiplas experiências você conseguir a hiperplasia de próstata, sua próstata estiver inchada. Com o passar do tempo e esses múltiplos traumatismos da próstata, ela começa a produzir células displásicas também. Displasia rima com neoplasia. O índice de câncer de próstata na população é grande, até porque não se fazem os exames correspondentes. E existem outras motivações. Então, está alto. Hoje em dia, eles têm chegado a 18%, 20%. Entre os homossexuais é de 68%. Por quê? Porque a prática sexual que eles utilizam pressupõe o câncer de próstata. Não vou nem falar dos problemas que se tem a nível urinário, a nível renal, decorrentes dessa prática. Eu pergunto, tudo isso que eu falei, procurem num livro de fisiologia médica, ou cheguem para qualquer médico e perguntem, tem algum erro nisso? Alguma dessa estrutura anatômica está errada, ou equivocada, ou transtornada? Diante do que ele aprendeu na faculdade de medicina, se você fizer isso, não é isso que vai acontecer? Não é isso que acontece? Então me diga, o sexo anal é natural, biologicamente muito bom, extremamente agradável, saudável, produtivo, uma prática natural que todo mundo devia experimentar um dia? Mas é o que está escrito na literatura. Baseado em que eles dizem essas coisas? Baseado nos contos pornográficos. Baseados nos objetivos de quê? Com esse tipo de prática, o que você tem? Você tem alguém obtendo prazer no sofrimento de outro ser humano. Você pode até se submeter, e muitos se submetem. Inclusive, nós trabalhamos no Instituto Médico Legal há um tempo. Nosso professor era diretor do Instituto Médico Legal. E naquela época não havia o divórcio. Você, para conseguir a separação judicial, você tinha uma medida cautelar. Se você provasse maus tratos, você conseguia isso facilmente. Então, muitas mulheres chegavam falando sobre o abuso. Muitas delas iam preferir o sexo anal, porque nessa situação, como ele queria que ela fizesse isso, e já era um sofrimento, ele era menos brutal. No sexo normal era tão
brutalizante que ela preferia esse, que já doía só pela coisa, então eles batiam menos. Então, diante disso aqui, que as pessoas dizem ser natural, pensem um pouquinho a respeito do que vocês leem, do que vocês escutam, do que dizem na malhação, nas novelas. Tá? E o engraçado é alguns ginecologistas dizerem que o sexo... Eu queria pegar um debate, eu ainda nunca tive a chance de pegar alguém que dissesse, só para eu poder perguntar para ele se ele tinha estudado anatomia e perguntar isso. Eu queria saber como é que ele ia responder. Tá? Então eu sugiro, façam uma pesquisa para ver se essa anatomia que eu falei está correta, essa análise comparativa para ver se tem razão, e façam essa análise e me digam se é uma prática saudável. Tá bom? E eu acho que depois disso, muitas perguntas que poderiam sair já são respondidas. Pensem um pouquinho mais. Pensem nas consequências. Pensem no futuro. Pensem no que vocês precisam realmente para serem felizes. E diante disso, vamos orar mais, pedir inspiração, suavizar nossos sentimentos e principalmente não fazer aos outros o que não gostariam que fizessem a você, uma máxima muito importante em nossa vida. Principalmente vocês que são jovens. Vocês têm a oportunidade de ser essa informação. Dividam com seus amigos, dividam com seus pais, dividam com outras pessoas. A partir de hoje, vocês sabem muito mais do que a média dos outros jovens. Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima oportunidade.